Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar. Vocês têm percebido que nos últimos vídeos eu tenho trazido algumas provas de que o mundo antigo não é exatamente aquilo que nos contaram e de que a história que a maioria das pessoas conhece é uma grande balela, uma grande mentira, mostrando inclusive que aquilo que se diz oficialmente, de que a tecnologia que nós temos atualmente é a mais avançada que já existiu em cima da face dessa terra, não é verdade. Aliás, nós primeiro vamos mostrar algumas tecnologias do mundo antigo e depois vamos mostrar para vocês algumas tecnologias do mundo atual e fazer algumas comparações. Para começar, eu quero mostrar isso aqui. Vocês estão vendo uma foto em que há uma moça aqui no lado direito, nessa foto de cima, ela está deitada. Vamos dizer aí que ela seja uma moça de 1,50 m a no máximo 1,80 m. Então, essa rocha aqui, que foi esse círculo, né, que foi esculpido aqui, pode ter algo entre 1,50 m e 1,80 m, né, de ponta a ponta. E nós vemos que é algo como que se fosse uma serra-copo gigante, né, estava extraindo essas rochas aqui, né, como se fossem colunas esculpidas, de uma maneira surpreendentemente direta da rocha, né? Aqui nós vemos uma outra foto em que uma das moças está aqui dentro de uma desses restos de rocha, né, onde a coluna já tem sido extraída de dentro. Eu mesmo já vi pessoalmente círculos não tão grandes, talvez algo entre meio metro, 80 centímetros, também esculpido em rocha. No mesmo local em que eu vi esse círculo esculpido, já vi também restos de pedras cortadas em ângulos exatos de 90 graus, como que se fosse um cubo que tivesse sido deixado para trás, incrustado ainda na rocha. E isso mostra que tinha de existir algum tipo de tecnologia muito avançada para que esse corte fosse feito. E se alguém arriscar ainda dizer que isso foi esculpido no cinzel, eu gostaria que me explicasse como é que eles faziam para extrair essas colunas de pedra de dentro desses buracos, uma vez que mesmo que fosse esculpida no cinzel, no entorno, aqui nós notamos que não cabe uma pessoa, mas mesmo que coubesse, como é que ela teria, primeiro, sido cortada por baixo, sem que ninguém fosse esmagado, mas isso também haveria meios, mas como é que ela seria extraída dali de dentro, né? Obviamente isso aqui pesaria muitas toneladas e não haveria maquinário para isso na época, né? Então, a impressão que se tem é de que os nossos ancestrais distantes, muito distantes, aliás, tinham capacidade de cortar essas colunas redondas diretamente na rocha, como se fosse uma serra-copo gigante. E por que que hoje, né, com toda essa tecnologia que nós temos, nós não podemos fazer isso, né? É simples, porque hoje a nossa tecnologia não é tão avançada quanto que já existiu. Agora, uma outra situação interessante são essas rochas aqui. Eu já mostrei, quando eu comecei esse canal aqui, eu mostrava bastante dessas antiguidades. Daí o pessoal começou a se desinteressar e eu comecei a abordar outros assuntos também reveladores, né? E talvez isso aconteça agora de novo, vai até um tempo em que vocês acabam com enfado desse tipo de assunto, a gente muda de novo. Mas eu já mostrei muitas vezes em vídeos passados grandes esferas de rocha, né, completamente redondas em várias partes do mundo, no mundo inteiro, em vários países, algumas de tamanho de uma bola de basquete e outras maiores do que um automóvel. Essas aqui, diferente daquelas, estão em cima de rochas, são da Bolívia, né? Segundo o que se diz, elas seriam algo esculpido pelo vento. Muito estranho, né? Que elas teriam sido esculpidas pelo vento de forma redonda e que elas sejam de um material diferente daquilo que está em sua base. Mas é o que se diz oficialmente. Agora, isso aqui é uma outra situação. É a fortaleza de Xardra, que teria sido construída no meio das dunas do Saara, a cerca de 50 quilômetros da cidade de Timimon. Não se sabe quando nem por quem foi construído, nem qual era o seu propósito e qual foi o sentido de criá-lo tão longe da habitação humana mais próxima. Não há nenhum tipo de menção a essa fortaleza, nem mesmo nos escritos dos povos indígenas da região. Aqui tem uma
imagem um pouco mais próxima dela. Talvez a gente poderia supor que ela protegeria algum tipo de oásis ou algo nesse sentido, mas o mais provável é que aquilo que se conta nos mitos seja verdade, de que o deserto do Saara já foi no passado uma floresta. Então, essa fortaleza talvez seja um resquício da época em que esse local todo aqui já foi habitado e não coberto por areia. Talvez seja isso, talvez seja algo que protegia algum tipo de bem valoroso, algo que era escondido no meio do deserto para que ninguém chegasse, mas de qualquer maneira não há vestígios históricos, né, que possam informar como isso foi construído, nem por quem, nem por quê. Mas é mais uma das coisas estranhas aí que temos no nosso mundo. Uma outra situação interessante é isso aqui, ó. Numa fotografia tirada pelo oficial britânico Alexander John Green em 1856, pode-se ver que a carruagem de pedra em rampa era muito mais alta do que é hoje. Também pode-se presumir que os elefantes foram adicionados à carruagem posteriormente, porque essa foto aqui mostrava assim, e essa outra, então nós vemos que tem esses elefantes que antes não tinha, e ela não tem essa parte superior aqui, esses outros dois pisos superiores, né? Ninguém sabe por que elas foram alteradas, por que os elefantes foram adicionados, e nem se sabe exatamente quem é que criou isso aí, né? Existem algumas teorias, algumas informações oficiais, mas ninguém diz exatamente o que aconteceu, como também ninguém sabe como isso aqui foi cortado. Nem para quê, nem por quem, e muito menos como é que eles pretendiam mover esse obelisco gigante. Quem olha aqui não parece grande coisa, porque nós não temos perspectiva, mas se você comparar com as árvores que ficam lá atrás, você já começa a perceber que isso aqui é gigantesco. Ele tem mais ou menos 30 metros de comprimento, 13 de espessura e 16 metros de altura, pesando aproximadamente, eles estimam, 16.250 toneladas, e fica em uma pedreira antiquíssima de Yangshan, na China. Aqui nós temos mais algumas fotos mostrando ela sendo cortada por baixo, e aqui nós temos uma pessoa em cima para dar perspectiva do tamanho disso. Então quem quer que estivesse cortando isso aí, obviamente tinha a intenção de remover isso do lugar, porque ninguém faria um corte desse tamanho aqui só por esporte. E nós podemos perceber mais ao fundo aqui que outras camadas, outros obeliscos gigantescos desses aqui já tinham sido cortados anteriormente. Então esse não era o primeiro. Não se sabe onde é que os outros foram parar, não se sabe como foram removidos daí. É impossível para o ser humano atualmente movimentar algo desse tamanho, não existe maquinário suficiente. Podem pegar os maiores guindastes, as máquinas mais potentes que existem, somar todas elas numa força única, não vão conseguir mover isso aqui 1 centímetro do lugar. Então, quem é que fez isso na antiguidade? Quem é que moveu os outros blocos que estão faltantes aqui à esquerda? E para que isso aí servia? São mistérios aí que, se não podem ser respondidos totalmente, a gente tem os mitos que falam dos titãs da antiguidade e tal, mas esses são mitos, né, que não podem ser comprovados, embora existam muitas histórias aí contando isso aí. Mas, embora nada possa ser comprovado, no mínimo, mostra que aquilo que nos falaram a respeito do passado não bate. Agora, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é o mapa de Athanasius Kirchner, de 1676. Não sei por que ele foi chamado de Mapa Geográfico do Mundo Pós-Dilúvio. Agora veja só, o mapa mostra as terras da parte costeira que ficaram submersas, que seriam essas partes aqui, que supostamente estariam então fora da água. Mostra, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ver aqui o mar de Aral e o mar Cáspio, que parece como um só corpo de água. Inclusive eu separei aqui para vocês o mar de Aral. A gente já falou em outro vídeo, que é esse aqui, ó, que está secando, né? A gente já mostrou ele com água em outras fotos, e agora ele está bem seco. Essa parte à direita aqui, ó, era toda com água, só está sobrando esse filete aqui, ele cada vez tem menos água. Naquele mapa ali que eu mostrei para vocês, deixa eu afastar para vocês verem onde é que fica.
Aqui, ó. No mapa que eu mostrei para vocês, vocês perceberam que esse mar aqui está coligado com esse. Ele vem aqui, desce e passa aqui por todo o Turcomenistão. O Turcomenistão não existe praticamente naquele outro mapa que eu vou voltar já para vocês. Então ele faz um L aqui, não nas urnas, mas no mapa. E aí ele sobe para cá também. Vamos voltar lá para vocês verem melhor. Vamos ver se dá para aproximar aqui um pouco. Aqui, ó. Estão vendo? Ele vem por aqui, né? E liga então aí com o Mar de Aral. Aqui eu tenho... desculpe, aqui, ó. Então ele faz uma ligação lá em cima. Ele parece que liga com a parte norte. Ele é muito maior, né, do que nós estamos vendo ali. Agora o mais interessante ainda é isso aqui, ó. Olha só, na Antártica. Então aqui eles desenham um mapa mostrando lagos e florestas. Então como que isso aqui estivesse abaixo da água atualmente, né? Eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou não, mas considerando tantas coisas aí que nós temos como se fosse verdadeira a nossa história, como a gente viu nessas fotos aqui anteriores, né, e que não são, e tantas coisas que nos são contadas que não tem pé nem cabeça, não duvido que o mapa também não possa ser verdadeiro, né? Agora, deixei por último para mostrar para vocês algumas matérias aqui, mas antes eu só quero lembrar, quem quiser mandar pautas para que eu comente, pode mandá-las para o e-mail sugiramapauta@gmail.com, tá bom, pessoal? Tem que mandar foto, vídeo ou link, de preferência link, né? Para que eu comente. Não adianta me fazer perguntas porque eu não consigo responder todo mundo, é muita gente. Agora isso aqui, ó, pessoal. Vocês sabem que vai ter um eclipse agora dia 8 de abril de 2024. E aí quando acontece esses eclipses, aparece um monte de gente prevendo que vai acontecer o fim do mundo, que vai vir o anticristo, que vai... sai de tudo, sai todo tipo de teoria. Agora, uma coisa é fato. Esses eclipses, essas movimentações naturais, eles influenciam na natureza. Eu sempre digo, a prova mais fácil de você entender como um astro influencia no nosso mundo é a Lua, né, quando ela puxa a maré ou empurra a maré, né? Então a maré alta ou maré baixa é influenciada pela Lua cheia ou não. Então outros eventos astrológicos também influenciam naturalmente o nosso mundo. Isso não tem nada a ver com astrologia bíblica, como eles dizem, não tem nada a ver com isso. E aí o pessoal começa a chutar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e arrebatamento e tal. Bom, seja como for, algo parece que está previsto para acontecer na natureza ou algum evento humano, né, que vai ser realizado nesse dia, porque no dia 8 de abril eles resolveram fechar todas as escolas dos Estados Unidos, da região onde o eclipse vai se dar, sob o argumento de que haveria muito trânsito, porque muitos turistas dos Estados Unidos vão se movimentar para aquelas regiões para assistir o eclipse. Uma coisa que não me parece credível, né, que eles vão fechar as escolas por causa de turistas, porque além de fechar as escolas, eles estão mandando as pessoas guardarem mantimentos para alguns dias. Então, o que eles estão prevendo? Uma coisa que a gente sabe que vai acontecer é o afloramento de muitas cigarras nesse dia. Para quem não sabe, as cigarras elas vivem no subsolo, elas vivem embaixo da terra, de sugar a seiva das raízes das plantas, né? Então elas vão enfraquecendo as plantas, ficam ali embaixo e aí numa determinada data elas surgem, né? Então uma coisa que vai acontecer nesse momento, por influência do eclipse, é que essas cigarras vão vir à tona. Então muitos eventos naturais aí vão se dar nesse dia. Agora, o que isso tem a ver com as crianças não irem para a escola e com o governo pedindo para que as pessoas façam estoque de mantimentos nessa região, é algo que nós só vamos ter certeza quando acontecer. Tem alguns filmes preditivos mostrando isso aí, mas
O pessoal acaba especulando demais e não sabe exatamente o que vai ser, né? Mas nós temos algumas conjecturas a respeito do que pode ser, mais centradas na realidade do que não essas previsões aí apocalípticas, né? Não que o apocalipse não seja um fato, óbvio, né, que é, mas não nos termos em que a maioria das pessoas tem colocado. Então, segundo as autoridades, o fenômeno levará a um aumento no número de turistas em algumas regiões dos Estados Unidos, que elevará a pressão sobre os serviços de emergência. Dessa forma, com as escolas fechadas, órgãos de segurança terão a preocupação a menos na data. Bullshit, para mim isso aqui é bobagem. O que eles estão planejando eu não sei. Na semana passada, o gerenciamento de emergência do condado de Lorain, em Ohio, emitiu um alerta aos moradores locais para estocar comida, água e combustível antes do eclipse. As preocupações são as mesmas: um grande fluxo de turistas, piora do sinal de telefonia celular, hospitais, postos de gasolina, etc. Bom, nós estamos bem próximos aí do dia 8 de abril e logo nós vamos saber exatamente o que vai acontecer. Agora, por falar em tecnologia, a NVIDIA revelou a GPU mais poderosa do mundo com foco em inteligência artificial. Para quem não sabe, a NVIDIA hoje é a companhia mais poderosa e valiosa do mundo. É ela quem tem puxado a bolsa norte-americana para cima, mesmo nos piores momentos. Então ela é capaz de processar 1 trilhão de parâmetros. E ela me parece que 100 vezes mais potente do que a última, né, que foi lançada. Então vocês imaginem, deixa eu ver se eu acho aqui. A plataforma classificou a GPU como a mais potente de todos os tempos, com 208 bilhões de transistores, Olha, 20 petaflops de poder de processamento. Então isso aqui, pessoal, é algo que foge até a nossa compreensão, na verdade, a capacidade disso aqui. Imagine isso conjugado com a inteligência artificial, quando a inteligência artificial atingir a singularidade. Se hoje, março de 2024, nós já temos essa tecnologia, imagine daqui a 5 ou 6 anos, lá na virada de 2030. A tecnologia tem se multiplicado, a ciência tem dado saltos extraordinários de mês em mês. Quem acompanha esse canal aqui vê que todo dia nós temos trazido coisas fenomenais que têm surgido no mundo inteiro, né? Então, o mundo que nós conhecemos daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente do que nós conhecemos agora. Não é à toa que eu mostro esses fenômenos aí que vocês viram do passado, porque, na minha opinião, nós já atingimos tecnologia muito avançada, mas, por algum motivo, por consequências de atos humanos do passado, tudo isso se foi e o que sobrou foi aquilo que estava esculpido em pedra. Vamos ver se a história não vai se repetir, eu acredito que vá, né? Agora esse aqui, ó, tem as piadas no meio, de coisa séria. Namoradas de inteligência artificial são um pesadelo. Agora, os namorados de inteligência artificial, segundo as mulheres, são melhores do que os humanos. Eu imagino o seguinte, que essas inteligências artificiais, elas estão sendo todas programadas para serem woke, de mentalidade liberal globalista. Tanto é que eles tiveram que apagar algumas inteligências artificiais aí que estavam trocando personagens históricos, trocando a raça deles, umas coisas absurdas para respeitar aí a loucura politicamente correta, né? Enfim, por conta disso, que eu imagino que está acontecendo, o artigo aqui não explica muito bem, mas eles dizem que os namorados de inteligência artificial são mais românticos do que os homens reais. Eu imagino que os homens estão achando que essas namoradas de inteligência artificial são um pesadelo porque elas são o suprassumo do feminismo. E os homens, namorados, homens, entre aspas, eles são considerados bons pelas mulheres porque eles não são de padrão masculino, de comportamento masculino. Eles são os feministas, mais românticos e tal. Então, é uma piada no meio de tudo isso aí. A gente tem que rir um pouquinho também, mas é a realidade, O ser humano realmente está indo para um buraco sem fundo. Como isso aqui, ó, não ladra, mas pode falar. Málaga testa cão-robô para patrulhar ruas. Então já estão agora patrulhando as ruas de Málaga com isso aqui, O cão-robô, que pesa 35 quilos, vai acompanhar a polícia local de Málaga, que está participando de um projeto teste nos próximos meses.
Imagine isso aqui, hoje é controlado ainda por seres humanos. No futuro, pense a inteligência artificial controlando essas porcarias aqui. Eu já mostrei alguns deles que carregam armamento nas costas, drones que fazem a mesma coisa. E a humanidade aqui rodeando, aqui a senhorinha achando graça. As pessoas são muito tontas, né? Elas não percebem o perigo disso aí. É igual isso aqui, ó, estacionado com a moto com bateria elétrica dentro da casa. Já falei várias vezes, isso aqui não se bota nem na garagem de casa, muito menos dentro de casa. Essas baterias têm, algumas delas estourado, pegado fogo. Aí eu não sei o que ele jogou aí perto, ainda é um gênio, né? Jogou isso aí perto do fogo ali, estourou tudo. Aí veja a fumaça preta que levanta. Agora imagine, você colocar isso aqui, até eles colocam aqui do vídeo, alerta para não guardar esses veículos, a bateria dentro de casa ou junto a outros veículos. Pensa você num condomínio colocando uma porcaria de uma moto dessa do lado do carro do vizinho, talvez elétrico, talvez não, e aí daqui a pouco quando vê a garagem inteira se foi, né? Um vai passando para o outro, daí tem o combustível dentro do carro do vizinho que já vai explodir e aí todo mundo dormindo em cima dessas porcarias, né? Que são verdadeiras bombas em cima, ou melhor, embaixo dos pés dos condomínios. Vocês viram aí como fica preto, né? Então você está dormindo de madrugada, aí quando você vê, você percebe aí uma fumaça preta, você vai abrir a porta do seu apartamento para fugir, né? E não vê mais nada, né? Porque subiu toda a fumaça pelos corredores, pelos elevadores, pelas escadas, né? Então se torna uma armadilha fatal para as pessoas isso aí, né? Isso prova a imbecilidade, né, da humanidade, colocar isso aí dentro de suas casas, perto das suas casas. Isso aqui me mandaram, eu achei muito interessante, é aqui em Santa Catarina, para ver que a gente não conhece o próprio quintal. Isso aqui em Urubici, Santa Catarina, eu não sabia que existia, eu sempre falei para vocês, olha, tem tanta coisa no Brasil que a gente nem imagina, às vezes, no quintal da nossa própria cidade, nem eu mesmo sabia que existia isso aqui no meu estado, aqui em Santa Catarina. Então isso aqui é na Serra Catarinense. É uma pirâmide, Jason? Olha, só escavando para saber, mas que tem o formato de uma pirâmide, tem. Isso é óbvio, é visível, é notável, né? Mas nós estamos no Brasil, né? Muito antes vem o apocalipse do que o governo vai investir aí em escavações e arqueologia para tentar descobrir isso. E se alguém quiser fazer, daqui a pouco é capaz de algum órgão ambiental ir lá e prender todo mundo, né? Porque tirou algumas árvores de cima desse amontoado aqui, que muito provavelmente é sim um amontoado de pedras, né, empilhadas, mas tenho a impressão que nós nunca vamos ter certeza. E eu acho, né, sinceramente, que existe muito disso ao redor do mundo inteiro. E já finalizando, só para mostrar para vocês aqui como é que anda o céu, né, de alguns lugares mundo afora. Isso aqui vocês acham que é normal, pessoal? Nós estamos... vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem. Nós estamos realmente nessa grande virada, né, dos tempos que já aconteceu no passado de modos diferentes, e que podem ser vistos cada vez mais claramente através desses sinais aí nos céus, né? Como por exemplo esse aqui, ó, em Sananduva. Isso aqui nem é tanto, né? Sananduva, Rio Grande do Sul, mas essa aqui sim. A mesma cidade. A pessoa que me mandou não disse se era no mesmo dia, mas eu acredito que sim. E aqui mais uma. Deixa eu tirar essa da frente. Ó, todas em Sananduva, Rio Grande do Sul. É próximo da região ali lagiana de Santa Catarina, da Serra, né? O mesmo lugar lá onde tinha aquela... próximo de onde teria aquela pirâmide, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Esse é o mundo em que nós vivemos. Muitos mistérios. A maioria das coisas que a gente fala aqui, en passant, a gente fala com detalhes lá na comunidade. E para quem quiser entrar lá, meio logo eu devo abrir mais algumas vagas, inclusive. Quando, não sei, eu vou ter de tirar um tempo para fazer isso, mas em algum momento eu farei para vocês, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.